E convidamos o doutor João Paulo Curvelo, oficial de Justiça do TJPE, diretor de comunicação do sindicato, Sindojus-PE, para coordenar este módulo. Por favor, João. Doutor João Paulo Curvelo, vamos convidar em seguida a expositora desta sexta, a oficiala de Justiça do TJPE, a doutora Sabrina Rocha. A doutora Sabrina Rocha vai falar sobre o tema Como desempenhar da melhor maneira o papel de elo entre o Poder Judiciário e a sociedade. Bem-vinda, doutora. Passamos a palavra agora a João Curvelo para que dê início ao segundo módulo desta manhã. Doutor João. Bom dia a todos. Responsabilidade gigante coordenar esse módulo, né? Quero agradecer a Sabrina, né? Nossa mestra, doutora, que sempre está à disposição do nosso sindicato, da nossa categoria e, digo mais, dos servidores do Tribunal de Justiça como geral, entendeu? Então, fico muito agradecido dela estar aqui. Fui pego de surpresa para apresentar esse módulo. Mas, Sabrina, a palavra é sua, viu? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez, né, esse convite tão carinhoso de vocês. Agradecer a você, João, pelas suas palavras e dizer que para mim é sempre um prazer, né, estar aqui, dividir com os colegas tudo aquilo que nos move e principalmente mostrar a força da nossa categoria, né? Eu acho que é para isso que a gente faz esses encontros. E eu fiquei assim, maravilhada com o que eu vi ontem. Então eu já quero agradecer e parabenizar, né, a todos vocês do sindicato, que com muita maestria conseguiram fazer esse evento de uma magnitude tão grande. Eu nunca, em nenhum encontro que eu fui, eu vi tantas autoridades juntas, e isso foi marcante para mim. Então, muito, muito obrigada por esse momento. Bom, vocês sabem que eu não consigo ficar sentada, né, minha gente? Professor é diferente. Eu queria fazer o registro aqui conosco do doutor Clóvis Correia, né, que eu até pedi aos meninos uma parte para ele, se quiserem eu até cedo um momento, porque ele me contou coisas maravilhosas que ele fez pela categoria, e acho que a gente tem que aproveitar, viu, doutor Clóvis, a sua presença aqui. Então, uma salva de palmas aí para doutor Clóvis. Tá bom. A mim coube, né, esse tema, e eu fiquei muito feliz ontem com a palavra do ministro, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar para vocês hoje, porque a nossa função, ela verdadeiramente é o elo entre o Poder Judiciário, como função de Estado, e a sociedade, que é quem necessita dessa atividade jurisdicional e que, sem a nossa atividade, não há efetivação da justiça, como muitos já disseram aqui. Então, eu vou começar, né, aqui com uma palavra simples, diálogo, que sem ela não há qualquer tipo de possibilidade relacional. E o diálogo, pegando o vernáculo da língua, é de origem grega, né, quer dizer por intermédio da palavra. Por óbvio, não vou aprofundar nesse tema, porque vocês vão poder ter a oportunidade de escutar a palestra sobre comunicação não violenta, né, que vai ser maravilhosa, tenho certeza. Não percam amanhã essa palestra, porque realmente vai trazer para nós uma melhoria na nossa atividade. Então, eu não vou dar ênfase, mas eu queria que a gente soubesse que o diálogo, ele ocupa essa função de via
de ponte, né, para que diferentes pessoas possam estar aí em direção umas às outras. E, através desse diálogo, haver aproximação entre as pessoas, fazendo com que isso possibilite, né, a disponibilidade da escuta e também a comunicação com mais clareza. Eu sei, amados da minha vida, que a nossa atribuição nos exige muito. Nós estamos num momento profissional em que parece que os mandados eles se autorreproduzem, porque o número de mandados enviados para nós é cada dia maior, e isso faz com que realmente o nosso tempo fique encurtado para certas coisas. Mas o que me tocou demais ontem na palestra do ministro foi a questão da sensibilidade. Né? Nós estamos lidando com a dor do outro, o problema do outro. Então, nós desempenharmos esse papel de elo entre a justiça e a sociedade também faz com que, em muitos momentos, nós nos tornamos psicólogos, nós nos tornamos conselheiros, e muitas vezes até eles utilizam da nossa atividade também para assessoramento, aconselhamento. E como é que a gente vai poder desempenhar esse papel sem a escuta, né? Então, é nessa perspectiva que eu trago para vocês toda essa importância do diálogo. E aí, a gente não vai poder saber o que está acontecendo com o outro, né, se não for através dessa ponte, né, gente? Muitas vezes, a falta do diálogo faz com que a gente interprete o outro a partir das nossas perspectivas. E isso, com certeza, vai fazer com que nós tenhamos atitudes de interpretar, não pela realidade dos fatos, mas sim por questões pré-constituídas, que é natural, de formação da nossa vida como um todo, né? Então, isso faz com que a forma como nós chegamos e a forma como nós saímos dos lugares possa fazer toda a diferença. Sei, amados da minha vida, que muitas vezes nós somos recebidos pelos jurisdicionados como se nós fôssemos responsáveis pelos problemas deles, né? Muitas vezes a gente chega e somos recebidos como se nós fôssemos o próprio empecilho da justiça, o que nos causa uma dificuldade nessa relação, não é? Mas aí eu costumo sempre repetir que isso vai depender demais de como nós nos comportamos diante dessas pessoas. E aí, eu tenho sempre levantado essa hipótese, e o nosso deputado, né, acabou de dizer aqui, que muitas vezes nós somos mal vistos na sociedade. E eu pergunto a vocês, de quem é esta culpa? A formação que se faz em relação a qualquer categoria profissional só vai existir porque a própria profissão, a própria classe formou essa ideia na sociedade. Nós sabemos que, e aí o deputado também falou, que para muitos jurisdicionados nós somos apenas entregadores de papel. Né, amados? E não só aqueles que precisam da atividade jurisdicional. É como se isso fosse uma realidade social, um senso comum. Como se nós tivéssemos plantado essa ideia. E aí, vejam, nós precisamos entender que nós já tivemos um grande avanço na nossa profissão, né? Hoje, é uma profissão que exige uma formação jurídica. Isso já traz toda a diferença de um passado onde realmente, não é, os integrantes da carreira nem tinham certos conhecimentos. Então, a gente precisa ir se apoderando dessa ideia para que a gente possa ir mudando essa realidade do senso comum. Mas isso vai depender de quem? De todos nós, né?
E não adianta Sabrina ser a única a desempenhar esse tipo de ação, porque, infelizmente, uma andorinha só não faz verão, e não faz mesmo. E me dói muito quando eu chego na hora de cumprir minhas diligências e escuto das partes. Mas, doutora, a senhora é tão diferente. Sério, gente, isso me dói profundamente. Porque parece até que eu estou fazendo algo extraordinário, quando deveria ser o comum de todos nós, né? E muitas vezes é pelo simples fato de eu chegar e dizer: bom dia, amada, posso conversar com você? Veja, só a forma de chegar já quebra barreiras, né? E eu não fiz nada, eu simplesmente fui urbana, né? Sei que isso é muito de personalidade, que tem gente que faz questão de ter ações truculentas, como se aquilo ali fosse indispensável para o cumprimento da sua função. Mas acreditem, isso só afasta o jurisdicionado, né? A gente precisa estar em conjunto para que a gente possa ser considerado como parte, né, gente? E precisamos refletir sobre isso. Até que ponto são os nossos próprios comportamentos que estão fomentando e mantendo esta realidade que eu acredito que é do passado. Certo, meus amados? Cadê? Não foi? Estou apertando, viu, amado? Ó, agora foi. Enfim, então, como eu disse, não vou me focar no diálogo, o meu foco vai ser a partir disso aqui, né? Quero fazer uma reflexão com vocês sobre o ser ponte ou ser muro. Só por essas duas imagens, a gente já consegue ver uma diferença gritante do que é ser ponte e do que é ser muro. É óbvio que eu sei que existem vários tipos de pontes e existem vários tipos de muros, mas eu quis trazer realmente uma realidade para a reflexão de que ser ponte já traz um visual diferente, enquanto ser muro é essa coisa apagada, estranha, intransponível, que por si só já causa uma repulsa. Né, amados? Ai, meu Jesus. Ó, bora. Então, nós às vezes construímos muros onde poderíamos construir pontes. Estou certa ou estou errada? Na minha primeira fala, quando não há diálogo, eu já construí um muro. Porque eu simplesmente evitei ou não permitir que a aproximação fosse realizada, né? Então, o diálogo, e aí no sentido amplo da palavra, né, o escutar, o comunicar, o entender, tudo isso, ele vai funcionar para nós de uma maneira diferente, por óbvio, né? E aí eu fico muito reflexiva em relação ao comportamento de muitos integrantes da nossa classe, em sempre ter uma visão egoísta do ser, né? E isso que é do sindicato, meu Deus, eu acho que sente isso com uma força muito maior, porque muitas pessoas, elas têm o hábito de apenas olhar para si, achando que o mundo gira em torno de si, quando na verdade nós não somos nada sem o outro. Nada. E aí essas pessoas que procuram se isolar, elas prejudicam a própria visão do todo, né? E aí é por isso que eu tenho um sonho de um dia a gente ver um comportamento uníssono na nossa categoria, como se a gente fosse uma unidade, e não só apenas partes desse contexto. E aí eu digo que quando a gente constrói muros, a gente não consegue enxergar além deles, porque simplesmente o muro, ele
tapa a nossa visão. Ele não permite que a gente vá além daquilo que a gente está enxergando no momento, daquilo que a gente está pensando ali de maneira muito reservada, não é, gente? E o interessante é que quando nós fechamos a visão, né, e ela fica limitada e pobre, por óbvio, né, chegamos ao ponto de não conseguirmos enxergar inúmeras possibilidades que poderiam ser utilizadas, porque simplesmente nós estamos fechados cá no nosso mundinho, né, de muros fechados. Nós estamos vivenciando uma sociedade hoje de muros. Vejam, nunca tivemos tanta acessibilidade. A era da informática permite isso, a quebra de barreiras. Porém, apesar de toda essa possibilidade, nunca estivemos tão isolados. E por quê, amados? Porque nós estamos criando amigos fictícios. A verdade é essa. Tem gente que tem em suas redes sociais, sei lá, 50 mil pessoas lá. Vai perguntar ao certo e a cabo, quantas pessoas verdadeiramente você tem uma ligação efetiva? Porque é meu amigo porque está lá dando cliques na minha página? Isso é amizade? Para mim isso não é amizade, né? Então, imagine como seria escolher um caminho aí diante da parede. A gente não está vendo nada. Estamos aí com a visão limitada, né? Tem até muros que talvez deixem pequenas frestas que a gente possa ali tentar olhar alguma coisa, mas de regra o muro não permite enxergar além daquilo que estamos vendo. E o que é que a gente está vendo aí? Nada, uma parede. E é a partir daí, amados, que começam as loucuras de nossa cabeça, né? Os preconceitos, as ideias preconcebidas que muitas vezes distorcem completamente a realidade. E isso ontem foi falado aqui, de forma importantíssima. O juiz, ele está vendo a situação das partes no processo de forma fria, sem emoção, sem sentimento, porque é aquilo que é transladado aos autos. Mas nós, oficiais de justiça, é que vamos ser esse sentimento lá na ponta. Somos nós que vamos lidar com o problema do outro, sentir a dor do outro. Não é cá o processo frio. Então imaginem a importância da nossa atividade na concretização da justiça social. Sem nós, amados, não há concretização da justiça social. Nós precisamos nos apoderar disso. Só isso, per si, já é, eu acho que o pilar sustentador da importância da atividade do oficialato de justiça do Brasil. E nós precisamos ter consciência dessa magnitude do nosso papel dentro da atividade jurisdicional do Estado. A gente precisa não só nos conscientizar, nos empoderar, mas, sobretudo, deixar claro, através da nossa postura diária, na nossa tratativa com os jurisdicionados, que é assim que funciona, que nós estamos ali para servir, nós estamos ali para ajudar, nós estamos ali para ser a solução do problema daquelas pessoas, porque somos nós, através da nossa atividade, que vamos dar início, que vamos percorrer todo o meio processual e que também vamos concluir a realidade processual. Então, gente, maior importância do que isso é difícil de ser dito, não é? Olha a diferença. É claro que, olhando para essa visão diferente daquele muro, sem nada, né? A gente pode até se conturbar, né? Mas a pergunta é, e quando construímos pontes, ao invés de muros, né, amados?
Essa é a grande diferença. Gente, quantos caminhos são permitidos a partir de todas essas pontes aí? A gente pode escolher qual caminho a gente quer percorrer, não é? Porque nós temos possibilidades. Então, aqui é possível olhar além de uma visão limitada que o muro nos impõe, né? Podemos, inclusive, ver qual é o caminho mais seguro, qual é o mais adequado, o que nos favorece naquele momento que estamos, né, em plena atuação. Então, assim, isso aqui demonstra para a gente um agir sem barreiras. E é isso que a ponte permite no dia a dia da gente, né? Então, tudo fica mais simples, não fica? Do que simplesmente uma visão limitada, uma visão obstaculada. Pois bem, na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal, é exatamente assim, até onde nós estamos conseguindo enxergar. Esse é o ponto, né? E eu acho muito importante, a partir do discurso, né, da fala do nosso deputado, como é que nós estamos enxergando a função do oficialato na atualidade nacional. Será que todos nós estamos acompanhando todo esse movimento que está sendo feito em prol da nossa categoria? O que é que nós, individualmente, estamos fazendo para lograrmos êxito nessas batalhas? Porque é muito simples. Eu só faltei morrer. Uma vez que eu escutei de um colega, em pleno movimento, né, por conquistas da categoria, um colega dizer: eu não vou nada, o que vocês conseguirem vai vir para mim também. Pelo amor de Deus, chega a me dar um chiliquito aqui, né, minha gente? Não dá vontade de trucidar uma pessoa dessa? Dá. Porque isso é egoísmo extremo. Você receber, depois que está tudo pronto, todo mundo quer, né? Eu recebi um presente de grego do Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? Para resolver lá uma bronca nas varas de avaliações que estava há 14 anos emperrado. 14! Em 1 ano e meio, eu e mais outro colega do meu coração, Helder, não sei nem se ele está por aqui, nós conseguimos resolver todo aquele problema. Agora que está tudo resolvido, aí tem uns engraçadinhos que estão de olho. Butuca grande. Só porque tem uma merreca de uma gratificação de 3 contos. 3 contos. Que não vale, viu? Não vale. Vale, Andressinha. Andressinha me substituiu. 15 dias, 20 dias, ela viu o que é a atividade avaliativa do Estado. É bronca. Mas o povo, simplesmente pelo fato de não se preocupar com suas coisas, querer se meter no outro, aí fica de butuca, né? Achando que tudo que o outro faz é fácil, porque já está tudo resolvido. Quando tudo está resolvido, todo mundo quer. Para resolver, ninguém se oferece, né? Então, assim, gente, quando eu aceitei essa função, eu não sabia nem que tinha gratificação. Eu simplesmente disse sim ao diretor do fórum e fui. Para mim foi uma surpresa. E vejam, eu costumo sempre dizer que quando a gente faz as coisas pelo amor, o retorno é certo. Gente, a lei do retorno é certo tanto para o bem quanto para o mal, né? Isso aí ninguém vai se eximir. Então, a gente precisa fazer por amor. Quando os colegas começam a reclamar demais, eu digo: ô meu amadinho da minha vida, vá fazer outro concurso. Por que você está aqui? Pare de reclamar, homem. Se mande e vá fazer outro concurso. Você fala assim porque é fácil. Não, meu amor, eu larguei meu cargo de delegada para ser oficial de justiça porque eu quis, porque eu me apaixonei pelo cargo de oficial de justiça. Então, se um dia eu me cansar de oficial de justiça, eu vou fazer outro concurso. Ponto.
Agora, só reclamar, 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 você até pode reclamar, se você trouxer uma solução. Aí, beleza. Traga a solução, aí vai ser uma crítica construtiva, massa. E aí você vai ser ponte e não muro. Mas o que mais temos na nossa classe são muros. Pelo amor de Deus, vamos acordar para Jesus, né? Vamos nos tornar pessoas melhores, né? Então, ó, Gugu, enfim, então, ó, quando nós nos autolimitamos ou deixamos nos ser limitados, né, gente? Porque muitas vezes circunstâncias ou pessoas nos induzem a esse tipo de comportamento, nós estamos construindo muros. Independe de qual seja a situação, nós estamos construindo muros. E eu já disse a vocês, os muros, eles nos limitam. Não devemos ser limitados em nada na nossa vida. Desde a nossa vida particular, em família, a nossa vida laboral. A gente precisa sempre tirar essa visão limitada, até porque isso, gente, nos tira de um equilíbrio. A gente fica rodando em círculo e não evolui, né? E nós precisamos evoluir. Então, de quem é a escolha? De cada um. Agora, infelizmente, é como eu digo aos meus alunos dizem assim, professora, como é que a senhora bota tanta coisa na cabeça? Eu digo, estudando. Construindo conhecimento. Eu não estudo para decorar, para fazer prova, como muitos fazem, né? Eu estudo para aprender. E a vida é uma constante aprendizagem. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Agora, para que eu aprenda verdadeiramente, eu tenho que aprender. Eu tenho que colocar isso dentro de mim para que aquilo ali passe a ser minha regra, né? Mas depende de quem? De cada um. A escolha é individual. Por isso eu digo que meu sonho de consumo é ter pelo menos uma categoria que busque essa melhoria diária, né? Por isso que sempre que me chama eu estou disponível para tudo, porque eu acredito verdadeiramente no ser humano. Eu acho que todos nós temos uma fagulha de Deus e uma fagulha do encardidozinho. Ninguém se livra disso, né? A gente só precisa deixar que a parte divina esteja sempre mais, né, ativada do que a do inimigo, que a gente deve estar sempre dando umas esculachadas, sai daqui, me deixa só, deixa eu evoluir, né, minha gente? Para que a gente não fique com visão limitada. Então, a boa notícia é que a qualquer momento nós podemos mudar a situação, qualquer um da nossa vida, seja os piores momentos que nós possamos estar passando, seja os de bela gratidão, tudo é possível tirar coisas boas e ruins. Só vai depender da maneira como a gente enxerga, tanto um lado quanto o outro, para que a gente possa tirar proveito. Porque tem gente que também vive momentos de alegria, mas é tudo mentira. Hoje em dia, minha gente, o povo está ou não vivendo a vida do outro? Hein? O povo vive catando no Instagram a vida do outro, porque ela quer aquela vida para ela. Ô criatura divina, vai viver tua vida dentro de tuas condições, porque se tu quiser viver a vida do outro sem tu poder, tu vai estar infeliz, tu vai estar triste, não é? Então, viva a sua vida dentro daquilo que você pode, e aí sim, na verdade, você vai poder ser feliz, né? Então, olha, da mesma forma, para construir muros, vai ser necessário forças unidas, não vai? Ninguém constrói um muro só, constrói? Não constrói. E aqui, quando eu falo desse muro, eu falo de muro de relacionamentos, tá, gente? Porque os conflitos, os litígios, qualquer tipo de briga, ela não vai acontecer se dois não quiserem. É ou não é assim?
Porque pode vir alguém cheio de pedra para cima de mim, se eu me mantiver calma, amável, receptiva, com certeza essa pessoa ela vai se desmoronar. Porque eu não vou ao encontro dela com a mesma intencionalidade que ela está vindo para mim. Vocês podem dizer assim: eita, Sabrina, tu tá doida. Quer dizer que tu nunca sai dos trilhos? Saio, claro, porque eu sou humana. E eu tenho cabelo nas ventas, né? Matuta do interior, braba, que sou a gota que eu sou. Tem hora que eu desço dos saltos. Mas, ó, gente, quando eu desço dos saltos, eu fico tão espalhada que eu prefiro nem descer. Então, assim, eu procuro me policiar sempre no meu dia a dia para não deixar que a intenção negativa do outro me atinja. Eu procuro fazer uma redoma ao meu lado, no sentido de que eu procuro espalhar luz. É assim que a gente é. Todos nós somos luzes. Todos. Agora depende de que tipo de energia a gente quer passar para o outro. Se uma luz brilhante ou se uma luz negra. Porque a luz negra não vai iluminar nada. A luz brilhante tem o poder de clarificar tudo, né? Então vejam, se nós sabemos, né, que muros nos afastam, nós precisamos ter a consciência de que um contrário muito radical, as pontes nos conectam, nos unificam, nos juntam. E é isso que a gente precisa nesse nosso papel aqui para mostrar para vocês. Agora, tem momentos no oficialato que a gente precisa ser ponte, não tem? Tem ou não tem, minha gente? Por exemplo, eu sou muito urbana na minha tratativa. Tanto é que eu chamo todo mundo de amados, né? Então, isso já quebra todas as barreiras. Eu digo: bom dia, amado. Pessoa, não tenho nada para falar com você. Pessoa não acordou bem, acho que não fez o amorzinho de noite, né? Ou, não sei, acordou virado do avesso. Eu digo: minha bênção, eu preciso falar com fulano de tal. Tem esse aqui não. Eu digo: o senhor, por favor, poderia se identificar? Não tenho obrigação de me identificar para ninguém. Aí, Sabrina, precisa ser muro. Não muro no sentido de quebrar a relação, mas muro no sentido de impor a autoridade que me cabe. Tá, gente? Então, quando eu falo nesse momento de ser muro, não é no sentido de fechar a visão do outro, mas é no sentido de ser mais enérgica no cumprimento da missão, porque a gente tem que cumprir, tá? Então, não podemos em todos os momentos, né, ser ponte, 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 ponte. Não. É a mesma coisa em casa, os filhos. Aliás, amados da minha vida, a nossa sociedade está destruída porque os pais deixaram de impor limites aos filhos. Essa é a realidade. Hoje tem filho metendo a mão na cara do pai. Se fosse comigo, quebrava os dentes e nunca mais ele tinha um dente na vida. A gente precisa também dar limites, né? E na nossa profissão, isso também tem que haver sempre que necessário. Porém, o lance é: será que a gente sabe quando ser muro e quando ser ponte? Essa é a grande questão, né? E eu coloco aqui bem direitinho, né? Será que sabemos quando há necessidade e quando é desnecessário um comportamento mais enérgico? Porque, vejam, minha gente, teve uma situação de uma colega nossa, eu numa sala de aula de pós-graduação, não sei nem se foi na sua, mas enfim, um aluno chegou para mim e disse: professora, a senhora conhece essa oficial de justiça? Aí, num print no celular. Aí eu olhei, juro, eu juro mesmo, eu não reconheci pela foto do celular. Eu disse: não, mas o que foi? Aí ele veio dizer que a colega tinha ido num órgão público, de roupa de ginástica, shortinho, camisetinha, aquela coisa toda gostosinha,
e queria a todo custo entrar para cumprir um mandado. E, por óbvio, a pessoa da recepção disse, olha, a senhora não pode entrar aqui de short, não. E ela deu um escândalo, deu carteirada, e foi aquela confusão, e chamaram o jurídico. Vergonha alheia. Pelo amor de Deus. Minha gente, a gente não pode trabalhar de short, não, né? A gente não precisa estar assim, nessa beca toda, até porque a gente trabalha no calor da gota, né? Só a gente sabe, só a pico, mas a gente precisa ter decência. A roupa de academia, já está dizendo, é para academia, não é para cumprir mandado judicial. Homem, bota uma mortalha dentro do carro, pronto, joga uma mortalha em cima, pelo menos vai com vestidão. Mas e de shortinho? Aí qual foi a área? Aí ele disse, aí eu fui para a chefe, Cíntia, não sei nem se ela já chegou aqui. Eu digo, mulher, quem é da área tal? Ah, ela está ali. Quem é da área tal? Ela disse, eu digo, pois aconteceu isso. Fiquei chocada, porque a pessoa é gente fina. Aí eu fui para ela, porque eu sou assim, minha gente, eu não gosto de falar por trás, não, eu vou na cara. Cheguei para ela, eu disse, colega, aconteceu isso, 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 ela tomou um susto. O quê? Minha foto está na internet, eu digo, tá, e tá por motivos justos. Não faça mais isso não, minha amadinha. Ela, me desculpe, e também foi minha aluna, ela, me desculpe próprio. Eu prometo, eu digo, mas mulher, isso suja a categoria como um todo. Porque quando eu faço uma coisa sozinha, eu estou fazendo no nome de todos nós. Independente se eu estou em Pernambuco ou se eu estou lá no Rio de Janeiro, né, junto de Claudete. Não importa. A sujeira é geral, é do oficial de justiça. Então, meus amados, nós precisamos escolher. Vocês aí são mais muro ou mais ponte? Cada um é que sabe aqui, não é, amados? Então vejam, eu trouxe aqui uma frase de Cora Coralina que eu adoro, que diz, há muros que só a paciência derruba, e há pontes que só o carinho constrói. Por que é que eu fiz questão de trazer essa fala de Cora Coralina? Porque diante do senso comum que existe, da nossa profissão, só quem vai poder quebrar essa ideia generalizada de que nós somos entregadores, né, de cartas judiciais, de que somos truculentos, de que somos isso ou aquilo, somos nós mesmos. Através de uma mudança radical de comportamento. E vejam, eu não espero que todos façam, mas a partir do momento que eu, Sabrina, começo a fazer, e eu começo a mostrar aos meus colegas que isso é favorável, que as pessoas começam a lhe olhar com carinho. Gente, é tão lindo quando a gente chega nas comunidades, né? E as pessoas, doutora, venha comer um bolinho, eu acabei de fazer, doutora, está quentinho, quentinho. Por que é que essa pessoa faz isso? Porque já conhece do seu trabalho. Sabe que você está ali para ajudar, não é para dificultar a vida de ninguém. E, aliás, meus amados, esse é o nosso papel. Ser a ajuda necessária para que o processo se efetive. Que coisa linda! Foi por isso que eu me apaixonei tanto, gente, pela atividade do oficialato. Enquanto delegado eu prendia e no outro dia o cabo estava solto, inútil o meu trabalho. Inútil. Sem hoje a minha atividade, muitos jurisdicionados não poderiam lograr êxito em seus pleitos. Isso muito me enriquece, isso muito me engrandece e me deixa felicíssima por conta dessa atividade. Então, eu procuro sempre, através de carinho, construir pontes por onde quer que eu passe. Eu trago aqui para vocês, né, o prazer de ser ponte. Veja, só a imagem já, né? Quem não gostaria de ser essa ponte? Que possibilita que qualquer pessoa que esteja contemplando essa natureza belíssima possa utilizar desse percurso
para poder percorrer, né, todos os lados. Então, assim, eu sei que há pessoas que receberam de Deus o dom de ser ponte por natureza. São as pessoas pacíficas, são as pessoas bondosas, são as pessoas empáticas, são as pessoas que sempre se colocam no lugar do outro, mas elas não fazem isso para aparecer, porque gostam de holofotes. Não, elas fazem isso pelo simples prazer de ser assim, sem nenhuma intencionalidade de receber nada. Até porque eu já disse a vocês, a lei do retorno é sagrada. Né? E tem mais, quando a gente faz alguma coisa esperando do outro, tenha certeza que é decepção certa. Aliás, é bíblico, né? Triste do homem que esperar qualquer coisa do outro, está lascado. É decepção certa. E isso, minha gente, não é só em ambiente de trabalho, não. É onde quer que nós estejamos na vida. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer pelo amor do simples fazer. Sem esperar nada, tenha certeza que vem coisas boas para você. Então, eu coloco aqui que essas pessoas que naturalmente são pontes, elas são como enceradeiras. Elas contentam-se em limpar o chão para que o chão brilhe. É ou não é assim? Quer estejam na frente ou atrás das cortinas, todos somos chamados a ser ponte. E aqui eu vou fazer uma ligação mnemônica com a Bíblia Sagrada, né? Se o ministro do Supremo pôde falar em Deus, por que é que eu não vou poder falar em Deus? Né, meus amados? Sou cristã de carteirinha, não seria nada sem o meu Deus na minha vida. E eu digo uma coisa a vocês, todos nós fomos chamados a ser santos. Mas não é santo como a gente está acostumado, né, a escutar, né, porque foram beatificados e receberam o título da igreja. Não, é ser santo no sentido de seguir o caminho de Cristo. Porque exemplo maior nós nunca poderemos ter aqui na Terra. Tanto é que mais de 2000 anos depois da passagem dele, ele continua sendo pregado, respeitado e amado por tantas pessoas do mundo, apesar de alguns ainda não conhecê-lo, né? Então, a gente precisa tomar essa postura no nosso dia a dia, de tentarmos fazer a diferença em todos os lugares que nós estejamos. E como oficiais de justiça, meu Deus, como a gente pode ser ponte para as pessoas? Gente, é de uma riqueza imensa a nossa atividade nesse sentido. E aí, esse monumento aí, estão vendo, são mãos, eu botei em vários ângulos para vocês poderem ver. Esse foi um monumento de Lorenzo Kinza, da atração Bienal de Arte de Veneza, em 2019. A intenção dessa escultura, né, desse trabalho belíssimo, ele quis mostrar que mãos dadas formam pontes escultural em defesa do amor e da união dos povos. A gente sabe que, independente de como seja a formatação dessa ponte, e eu fiz questão aqui de botar para vocês, vários tipos de pontes, tá, gente? Por quê? Porque nem sempre a gente tem a solução para os problemas. Porém, podemos ser ponte entre o problema e a solução. E é exatamente isso o papel do oficial de justiça. Nós não somos a solução, somos? Não, porque quem vai dar a solução é o magistrado. A sentença é dele. Mas sem a nossa ponte, o magistrado vai conseguir chegar ao papel final, que é decidir o processo? Não. Então, nós somos a ponte necessária entre o judiciário e a sociedade. E vejam, uma ponte de duas mãos formando o globo. Várias mãos dadas a si próprio, mas tocando umas às outras, já se torna ponte. Mãos unificadas formando uma estrela, eita, pulei 2, que também faz ponte.
mãos paralelas que vão fazer um círculo que vai tornar uma ponte circular. Você pode dizer, mas a ponte circular você volta sempre para o mesmo lugar. Não, porque você tem várias saídas. Então, o que nós temos que enxergar em relação às pontes são as soluções, os caminhos viáveis que essas pontes nos trazem. Aí, ponte estrela, 2 tipos. Seja ela daquela maneira, seja ela dessa, vai permitir também vários caminhos. Olha essa. Ali a gente tem o apoio de uma corda. Estão vendo? Nesse caso aí, representa muito bem a nossa atividade jurisdicional. A corda seria o próprio processo, onde vai ser necessário várias mãos. Né, gente? Com certeza, muitas daquelas são nossas, para poder cumprir todos os atos necessários ao deslinde do processo. Né? Aqui, ó, outro tipo de ponte. Meu Deus, tem tanto tipo, minha gente. Olha aí. Só que tudo isso nos traz clareza, luz, iluminação, possibilidade, soluções para a resolução daquele problema. E o que é uma pessoa ponte? Porque não adianta falar sem explicar o que é uma pessoa ponte, né, minha gente? Pessoa ponte é aquela que tem a capacidade de unir pessoas. Diferentes ou semelhantes, não importa. O seu papel é para unificar. E óbvio, né? A sua intenção não é simplesmente o fato de querer ser ponte. Não, é porque você naturalmente toma a atitude de uma forma que as pessoas chegam e se agregam. Então você tem essa capacidade de agregamento pelo simples fato de sua postura ser uma postura de ponte. Então, tem a capacidade de agregar, de juntar, de unir, sem nenhuma intencionalidade, pelo simples fato dela ser assim. Já uma pessoa estátua. A pessoa estátua, veja, belíssima a estátua, não está? Escolhi uma linda, não escolhi? Apesar de toda a beleza, e aí eu faço uma ligação com o ser humano mesmo, tem gente de uma essência maravilhosa. Você diz, meu Deus, que pessoa linda, né? Mas é uma pessoa que não dá um passo na direção do outro. Os narcisistas são assim, não são? A história de Narciso conta bem direitinho isso, não conta, minha gente? Ora, então, essas pessoas que se fecham em seu próprio mundo, e aí na nossa atividade, que não aceita o conselho do colega, que não escuta aquilo que a categoria acha melhor para ser cumprido por todos, né? Ou simplesmente ignora qualquer coisa porque se acha o tal, né? Eu quero informar a vocês que ninguém na vida consegue viver sem o outro. Ninguém. Não é, amados? E vejam só, essas pessoas, muro, que é a estátua aqui, que eu fiz a ligação, elas simplesmente só vão conseguir o acesso do outro por intermédio de uma ponte. E mais, o mais grave de tudo, é que quando elas conseguem o acesso ao outro, ela esquece o que lhe serviu de ponte. Sabe por quê? Porque não tem gratidão. E a gratidão, minha gente, é um sentimento indispensável ao exercício da humanidade. Porque se eu sei que eu não sou nada sem o outro, eu tenho que ser grata a vida inteira pelo outro na minha vida. Seja no caráter emocional, seja no caráter profissional, seja no caráter familiar, o que danado você quer pensar? Eu não sou nada sozinho. E essas pessoas, geralmente, elas esquecem, né? Quem deu a mão em certos momentos. Não que a gente queira nada em troca, porque não adianta. Mas a gratidão reforça essa união.
A ingratidão cria muros. Isso já é natural da pessoa estátua. Ela, per si, coloca obstáculo em tudo que ela vê pela frente. Vocês tinham ou não um colega de trabalho que já chega reclamando, não dá nem bom dia, Ixi, Ave Maria, hoje eu estou por aqui. Não dá um bom dia. Tem ou não tem? Aquelas pessoas que parece que tem uma nuvem negra assim, em cima da cabeça dela. Que a qualquer momento vai cair um raio. Pronto. São pessoas que, vejam, eu costumo dizer que são pessoas não amadas ou que não têm Deus no coração. São vazias, secas. Essas pessoas dificilmente conseguem ser ponte. Dificilmente, né? Para elas é quase que impossível. Nós, oficiais de justiça, que, como foi dito ontem, por várias falas aqui nesse auditório, enquanto longa-manos da justiça, nós somos os olhos, nós somos os ouvidos, nós somos as pernas e os braços estendidos do judiciário. Nós somos o sentimento vivo da justiça. Eita, chega, estou arrepiada. Aí, ó. Como é que um sentimento vivo pode trabalhar como estátua? Como muro? Não pode, meus amados. A gente precisa acolher o outro. Nós estamos lidando com o pior da vida do outro, que recorre ao judiciário porque já não encontra solução para o seu problema e tem que recorrer à justiça. E cá para nós, é um suplício. Porque toda vez que meu marido diz assim, Binha, vou ter que entrar com ação, eu digo, está amarrado em nome de Jesus. Resolva de outro jeito. Porque a gente sabe o sacrifício que é uma ação judiciária. Estou errada? Não. Eu gosto da clareza, né? De falar tudo preto no branco. Então, amados da minha vida, a sentença judiciária só vai ser sentida e fazer sentido através de nós, oficiais de justiça. Quanta gratidão por isso. Gente, só por isso a gente devia ter um lugar no céu, né? Não é não? Mas Deus está olhando por a gente, tenha certeza, viu? E não pelo simples sentido, né, porque eu tenho que fazer porque é a minha missão. Vejam, minha gente, eu costumo dizer que todo trabalhador que vai trabalhar todo dia, simplesmente porque está visando o salário no final do mês, coitadinho, é infeliz. Infeliz! Porque ele não vai trabalhar com amor. Ele vai trabalhar pela obrigação. Vejam, a nossa obrigação, e isso foi dito também ontem, é cumprir a lei, por óbvio, né? Mas nós não podemos cumprir a lei friamente, como um dia desejou Hans Kelsen, né? O direito puro pelo direito. Não. A gente é que vai dar o sentido da lei na vida dessas pessoas. Isso é que vai fazer toda a diferença, porque nós somos esse elo, é o título do Congresso. E esse elo deve ser entendido por nós como esta ponte indispensável. Ai, meu Deus, já estou no meu fim da minha palestra. Então, gente, eu coloco ali, ó, quem nasceu para ser ponte nunca se contentará em ser estátua. Eu vou rapidinho, porque eu falo demais, né, minha gente? Vejam. Essa frase eu encontrei em um encontro que eu fui de retiro de final de semana, que eu adoro fazer uns retiros espirituais, e tinha essa frase que eu achei fantástica, eu guardo ela até hoje. As pessoas mais importantes para nós são aquelas que se fazem de ponte e nos ajudam à travessia. E depois de terem cumprido sua missão, desmoronam-se com prazer, permitindo que cada um de nós possa construir suas próprias pontes. Gente, isso é lindo. Isso é a cara do oficial de justiça. Que toda vez que a gente cumpre a justiça social e traz
felicidade, pacificação social, aquela pessoa que teve o seu pleito, né, atendido pela justiça, ela vai continuar a sua vida feliz e tranquila, e nós também vamos continuar a nossa, mesmo sem ligação nenhuma entre nós e aquela pessoa. Mas vejam a importância dessa nossa atividade na atividade judiciária. Sem o oficial de justiça, não há concretização da justiça, né? E olha, nós precisamos romper com o comodismo que se instala muitas vezes na nossa vida. Tem muitos colegas que dizem assim, já estou em fim de carreira, não quero mais nada e eu vou fazer só o indispensável. Faça isso não. Até o seu último dia de trabalho, dê o seu máximo. Seja tudo o que você pode ser para o outro, porque é isso que a gente vai levar no dia que a gente for embora. O que a gente fez de bom para o outro, né, gente? E, óbvio, né, a gente também precisa amar e servir. E rapidinho, para terminar, precisamos ter coragem de nos fazermos ponte, tentando encurtar as distâncias entre os corações, amenizando as dores e os sofrimentos, encorajando os deprimidos e levando esperança aos desiludidos. Este é o nosso público, os jurisdicionados, não é? Então, estão vendo aquele retrato ali? Não só ser a ponte, mas ser o sustentáculo para a ponte também. Porque a gente vai garantir que verdadeiramente a justiça aconteça. E, nós sabemos que muro afasta e que ponte nos conecta. Mas a gente precisa de setas, né? Rapidinho, não vou nem ler. Um repórter chegou para irmã Dulce e disse assim, ele vendo, ela curando os doentes, limpando ferida. Aí o cara disse, irmã Dulce, eu não faria isso nem por $1 milhão. Ela disse, nem eu, meu filho, eu faço por amor. Fechou, lacrou, irmã Dulce, não é? E também trago outra seta que é Dom Helder Câmara, que eu espero que todos vocês um dia possam conhecer a vida e a obra, né? Dom Helder Câmara estava num jantar de gente fina, e aí o dono da casa, no fim do jantar, deu um monte de dinheiro na mão de Dom Helder. Aí Dom Helder saiu bem, porque ele era saiu bem pequenininho, chegou na cozinha e entregou o dinheiro todinho à secretária do lar. E a mulher do cara disse assim, o que é isso, Dom Helder? O que é que o senhor está fazendo? Aí ele olhou para ela e disse, você não me deu esse dinheiro? Dei, eu vou dar a quem mais precisa. Isto é um exemplo que a gente precisa aprender como seta. Claro, gente, eu deveria ter trazido aqui Jesus Cristo. Para mim, foi o maior exemplo de amor que a humanidade já teve, mas para não atingir a crença de ninguém, eu preferi não trazer. Até me arrependi diante da palestra do ministro, né? Mas, enfim, vou terminar aqui com essa frase. Quais são os seus muros? Para vocês refletirem. O que é que te limita? E aqui, gente, não só na vida profissional, na vida pessoal também, porque a nossa vida pessoal reflete na nossa vida trabalhista, tá? O que você vai fazer para construir pontes na sua vida? Jamais deixe o agora para depois. Derrube os muros e construa pontes. Queira ser ponte. Você pode ser o que quiser. A escolha é sua. Deseje ser ponte. Sua vida é sua mensagem para o mundo. O que é que ela diz? Seja você, para o mundo, aquilo que você quer que o mundo seja para você. Muito obrigada. Obrigado, Sabrina. Desculpa a correria do fim, mas eu passava a manhã inteira falando. Corra de professora. Obrigado, Sabrina. Nada. Como sempre, deu show na palestra. Esse olhar humano que você traz, olhar social sobre a nossa atividade, o olhar sensível. Eu quero pedir desculpa a você, tomado de súbita emoção quando eu fui chamado para apresentar, eu acabei esquecendo de chamar o seu vídeo de apresentação.
como eu quero ser ponte e não muro, nem que de maneira culposa, eu vou pedir ao nosso apresentador que chame o seu vídeo, para que todos conheçam esse tesouro, essa pessoa preciosa do oficialato pernambucano que é você. Correto, professora. Vamos assistir então ao vídeo de apresentação. A oficiala de justiça Sabrina Rocha é natural de Arco Verde, no sertão de Pernambuco. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Também realizou os cursos de mestrado em Direito e doutorado em Psicologia Cognitiva, todos na UFPE. A professora doutora Sabrina Rocha é especialista em formação de educadores pela UFRPE e docência do ensino superior pela UCAM do Rio de Janeiro. Sabrina passou no seu primeiro concurso público com 18 anos para o cargo de agente de polícia e depois obteve sucesso em outros concursos, quando em 2001 resolveu ingressar na função de oficial de justiça, onde permanece até hoje. É professora de pós-graduação e graduação do Centro Universitário Estácio do Recife, professora de graduação da Faculdade Central do Recife, professora da Escola Judiciária de Pernambuco, professora em diversos cursinhos preparatórios para concursos públicos, autora do Manual de Rotina e Atribuições do Oficial de Justiça, organizadora e autora da obra Multidisciplinariedade dos Direitos Fundamentais. Uma análise reflexiva. Tem vários capítulos de livros publicados ao longo da carreira docente. Vários trabalhos apresentados e publicados em congressos nacionais e internacionais. É com grande alegria que recebemos agora, no segundo Encontro Estadual de Oficiais de Justiça de Pernambuco, com o tema Como desempenhar da melhor maneira o papel de elo entre o Poder Judiciário e a sociedade, a professora doutora Sabrina Rocha. Vamos botar a mulher para falar de novo. Eita, professora. Excelente, Sabrina. Muito obrigado. Temos uma lembrança também para a senhora. Como conferencista desse nosso segundo encontro estadual de oficiais de justiça, muito obrigado. Vou informar que os nossos patrocinadores, Dóia Solar, Chinerai, Zero Furo, Pitu, Mercadito, Complexo Educacional Renato Saraiva, estão no nosso hall, no foyer do nosso espaço, e a informação para comunicar que todos podem concorrer a um sorteio realizado pela parceira Dóia Solar. Basta preencher o cupom disponível aqui no hall do auditório. E uma outra boa notícia para os filiados do Sindujus: no estacionamento do hotel, a Zero Furo está oferecendo a aplicação gratuita do selante para veículos. É aquele esquema que, se entrar um prego, um corte pequeno, o pneu não baixa, você continua à vontade rodando no carro. Então pode se apresentar ali que a Zero Furo está oferecendo este brinde para todos.